Então, a aula de hoje, começando aí, a gente tem lá a primeira questão, vocês podem acompanhar tanto pelo slide, quem tiver aí no computador e não quiser assistir aqui a parte do vídeo, pode acompanhar na própria prova mesmo, tá? Tudo que eu fiz foi o seguinte, trouxe a questão para cá, já adiantei por conta do tempo que a gente tem, com o gabarito e com as respostas, mas eu vou fazendo alguns comentários para explicar algumas coisas, que seria o mesmo que a gente faria em todas aquelas aulas, né, onde a gente ia ver item por item, para comentar item por item. Então, tudo que está no código de ética foi colocado na prova. A diferença é que fica tudo misturado, tá bom? Então, eu peço que vocês leiam e acompanhem o raciocínio comigo. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar, beleza? Então, vamos começar aí. A primeira questão pede o quê? Para relacionar com o número 1 ou 2, as situações que são atenuantes ou agravantes. Para quem nunca ouviu essas expressões, a gente precisa entender atenuante como aquilo que é menos agressivo, né, ou que alivia, seria um dos sinônimos. E agravante é aquilo que piora, né, numa linguagem mais popular. O que isso significa? O Código de Ética ele tem uma seção chamada penalidades, e essas penalidades elas são julgadas a partir da conduta prévia dessa pessoa que está sendo julgada. Então, podem existir coisas que a pessoa fez, ações que ela tomou ao longo da sua carreira, que vão ajudar ela caso ela passe por um processo de julgamento de uma comissão de ética. Estas coisas que eu estou citando são condutas bem específicas que estão previstas no Código de Ética, por isso que está na prova. Então, a questão diz assim, relaciona os atenuantes ou agravantes a serem considerados na aplicação das sanções, né, com as situações apresentadas e, em seguida, escolha a opção correta. Então, basicamente, era o quê? Colocar o número para ver se ela é uma situação que atenua ou que agrava a sanção que a pessoa vai tomar. Então, por exemplo, o item número 1 ali, aplicação de salvaguardas, é uma situação atenuante. Tá? Para quem não sabe de onde que o professor está tirando isso aqui, ó, basta vir para o código, aí a gente vai para a seção de penalidades, que é lá no final, é um dos últimos itens, né? Tá dando para ver belezinha aí? Bacana? Só me dá um sim ou não, eu aumento ou diminuo o zoom se precisar, tá? Tá bom, professor. Maravilha. Então, ó, a gente tem aqui o item número 20, que vai falar o quê? Sobre quais são as penalidades aplicáveis. Isso já foi, inclusive, tema de prova sendo cobrado no exame de suficiência. Existem 3 tipos, e eles têm uma leve diferença entre cada um deles. Mas essas seriam as penalidades. Para que essas penalidades sejam aplicadas, aqui o próprio código já explica. Na aplicação das sanções, nós podemos considerar como atenuantes, ou seja, condutas que vão aliviar aquela penalidade. Então, às vezes a pessoa cometeu um erro agora, mas teve toda uma carreira honesta, bem-sucedida, e que teve, de certa maneira, uma conduta, por exemplo, aqui, ó, com uma ação desenvolvida em defesa da prerrogativa, ou uma situação, o fato dela não ter, né, ausência de punição ética anterior, ou seja, é a primeira vez que ela está sendo julgada por uma comissão de ética, enfim. Então, essas situações ajudam a pessoa nessa avaliação que ela está passando. E aí, por outro lado, no item 22, a gente tem aquilo que piora, que é meio óbvio, né? Gravidade da infração. Cometer uma infração muito grave, mais grave, menos grave, pode ser considerado como um agravante de modo geral. Punição ética anterior transitada em julgado, ou seja, não tem mais direito de defesa, já foi condenada, digamos assim, né? Já passou pela comissão antes, a gente vê um histórico indisciplinar dessa pessoa, então é meio óbvio que isso vai agravar a punição que ela está recebendo agora. Então, a lógica da questão era simplesmente isso. Vim para cá, aplicação de salvaguardas, ela é uma situação atenuante ou agravante? Vem para o código e procura. Então, está aqui, ó, letra D, aplicação de salvaguardas é uma situação que atenua, que alivia, né? Então, marcou o número 1 e faz o mesmo com todas as outras questões. Eu não vou ler todas aqui, até porque eu não estou muito em condições, né? Mas no resultado final, o que a gente tem? Ó? Número 1, 2, 1. Aqui já era possível, basicamente, eliminar a questão. Se vocês observarem as alternativas, a gente vai ter, só autorizar aqui, dentro das alternativas, a gente tem, então, a letra A, que é 1, 2, 1, e nenhuma outra alternativa teria essa sequência correta. Né? Então, basicamente, era isso. Gabarito da questão número 1, letra A. E as próprias
eu diria assim que as situações, as alternativas que a gente vê são relativamente óbvias, né? Não é uma questão tão difícil. Basta que você saiba que antes da penalidade ser aplicada, existe então essa análise dessas circunstâncias, dessas situações, para atenuar ou para agravar. E se você sabe o que significa atenuante e agravante, fica fácil de entender o raciocínio da questão. Então, se a pessoa nunca foi punida, ausência de punição ética anterior, por óbvio, isso vai ser uma característica atenuante, beleza? Dúvidas sobre as questões, vocês podem me chamar enquanto eu vou passando para a segunda, tá? Se não tiver nenhuma, eu continuo rapidinho, que é pouca coisa. Chama no chat, fala, alguém abre o microfone aí, me ajudem. E fiquem à vontade, que o espaço é de vocês. Beleza, professor. Até agora tá tranquilo. Maravilha. No chat não tem nada, né? Enquanto ainda não. Show de bola. Vamos lá, então. Questão número 2. O que pede a questão? E isso é um dilema muito comum nas provas, tanto do exame de suficiência, quanto outras que a gente tem, como, por exemplo, a NAD, quando tem uma questão de ética, elas são geralmente muito extensas, né, grandes de modo geral, e essa extensão acaba por confundir quem está fazendo a prova. Tá? Todas essas questões que vocês fizeram, estão fazendo, né, e vão ver hoje, eu trouxe de provas elaboradas nesse sentido. Fiz algumas adaptações, né, para o gabarito não ser encontrado facilmente na internet, porque a pretensão era uma prova presencial, para vocês fazerem de memória, sem ficar olhando no código. É claro que fazendo em casa é mais fácil. Você vai lá, olha, vê o que está igual, o que está diferente. Por um lado é bom, vocês vão ler o código e ter que comparar as situações. Por outro é ruim, que vocês vão fugir do que o pessoal que vem de antigamente faria, que é decorar, né? Conhecer de fato o texto do código. Eu não sou muito a favor de decorar, mas entendo que para o código do profissional contábil, de modo geral, é necessário, no mínimo, ter de memória algumas coisas, né? Fazer uma lógica geral do que o código pede. Então, o número 2 pedia o quê? Aquela conduta que descumpre o código. Esse termo é muito comum, descumprir ou estar em desacordo, e eu usei essas palavrinhas-chave justamente para isso. Então, aqui na correção, eu deixo para vocês, ó, a letra A, de onde é que eu tirei isso? O item 6, letra B, que está dentro das permissões que o contador tem. Letra B da alternativa, item 5, K na parte dos deveres. Letra C, item 4, B na parte dos deveres também. Então, tudo veio do código. Apenas a letra D, que eu fiz uma leve alteração, né? Então, o item 4, letra P, a gente vai dar uma olhadinha aqui no código agora. Só autorizar aqui rapidinho. A gente vai lá para o item 4. Na letra P. Então, estamos aqui, ó. Para quem está acompanhando aí, o que é um dever? O que é o número 4, né? Para deixar claro, ó, item 4. São os deveres, certo? A gente pode observar aqui em cima, ó, são deveres do contador. Né? Então, entre os deveres, a gente tem um rol muito extenso, é muita coisa. Eu sei que pode parecer difícil decorar, mas o exame ele pode pedir de vocês, assim como eu poderia ter feito, qualquer uma dessas alternativas. Então, é um dever comunicar imediatamente ao Conselho Regional de Contabilidade quando você faz a mudança de domicílio ou endereço, inclusive eletrônico. Né? Então, por exemplo, se você troca o seu endereço de e-mail profissional, que você tem lá cadastrado no Conselho Regional de Contabilidade, o dever é seu de informá-los, até porque não tem como o pessoal adivinhar, né? Ou da organização contábil, se você tem uma empresa, participa de uma empresa, representa uma empresa, enfim. Bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. Então, entendido que o Conselho Regional precisa saber o seu endereço físico e eletrônico, o dever, caso ocorra alguma mudança, tem que ser do próprio contador. Né? Então, o pessoal, às vezes até faz uma outra campanha de atualização de dados, mas a gente tem que lembrar que é nossa responsabilidade. E aí, o que eu fiz para simplificar? Copiei todo o texto, joguei como uma alternativa e simplesmente coloquei o não na frente, né? Não comunica. Então, aquele profissional que não comunica imediatamente, ele descumpre o código de ética. Por isso, gabarito letra D.
tá bom? Facinho, né? Quando a gente vê o item por item, fica bem molezinha. A prova não estava tão difícil assim. Então, vamos lá. A questão número 3. Considerando os deveres, vedações e proibições. E uma vez que você lê o código várias e várias vezes, vocês já vão associar onde é que está esse trecho. Então, os deveres, número 4. As vedações, logo em seguida. Proibições, enfim, permissibilidades, etc. A gente começa meio que a associar as coisas, né? Então, o que está pedindo aqui? Para julgar os itens, saber se eles estão corretos ou não, de acordo com o que está no texto do código. O problema de não decorar, mais uma vez, está aí, né? Que o examinador, o professor, enfim, o pessoal que faz a prova do exame, por exemplo, pode simplesmente trocar uma palavrinha e isso fica em desacordo com o código. Aqui a questão 3 cita 3 situações, e todas as 3, como a gente está vendo, elas estão no código, item 6A, item 6B e item 6C, né? Então, todas elas estão de acordo com o que está descrito no código, gabarito, letra A. E para quem tiver dúvida, essa correção aí eu vou deixar disponível para vocês depois, basta ir no código, a gente vai lá novamente, item 6, nas permissões, o contador pode. Letra A, letra B, letra C, tudo aquilo que foi colocado ali, tá bom? Então, vocês vão ver que quem já fez a prova percebeu que é o texto literal copiado e colado, né? Do próprio código para a prova em si. E é o que geralmente acontece, tá bom? Isso não é muito difícil de acontecer, não. É o que realmente o pessoal pratica. Aí, às vezes, se o examinador quer tirar a sua atenção, enfim, fazer algum tipo de pegadinha, ele troca uma palavrinha, coloca um não, né? Coloca uma palavra que parece um sinônimo, mas dá outro sentido, e isso acaba descaracterizando a alternativa. Então, aqui todas as 3 estão de acordo com o texto do código, beleza? Por isso, gabarito letra A. Número 1, número 2 e número 3. Dúvidas até aqui? Como é que tá indo? Beleza? Vou só anotando para depois mandar já direto. Desculpem. Nenhuma dúvida? Estou falando muito baixinho, estou indo muito rápido. Tranquilo, professor, até agora. Tá tranquilo de acompanhar. Maravilha. Então aí vamos para a questão 4. Com base na redação da NBCPG 01, aí aqui eu já faço outro parênteses, se vocês forem fazer uma prova acho que vocês fizeram o ENAD já, né, e provavelmente vão fazer, não sei se foi a turma de vocês, mas vão fazer de novo quando chegarem no 8º. Às vezes o examinador, ele só quer testar a sua capacidade para ver se algum dia você leu aquele texto. E aí ele pode simplesmente chegar e falar assim, ó, com base na redação da NBCPG 01. Aí você fala, pô, mas eu nunca vi isso, né? Então, por isso que precisa conhecer a parte técnica, com o nome, a nomenclatura técnica, assim como a gente chama no popular, que é Código de Ética Profissional do Contador. Se eu tiro dali Código de Ética Profissional do Contador, do cabeçalho, deixo só NBCPG 01, eu estou falando de quem? Da Norma Brasileira de Contabilidade Profissional Geral 01, que é quem? O Código de Ética. E aí trazia 4 alternativas, né, para analisar se elas eram ou não verdadeiras ou falsas. Dentro dessa realidade, eu coloquei aqui, por exemplo, a parte do objetivo, que a gente viu isso separado, né, numa primeira aula, também do objetivo ali falando da conduta ética, no item 1 e item 2, depois, na parte da introdução, quem nunca leu, já fazendo um parênteses aí, quem nunca leu a legislação, essa aqui específica, ó, Decreto-Lei número 9.295 de 1946, dá uma lida, é uma lei muito interessante, é ela que cria, né, a profissão do contador, a profissão contábil de modo geral, vou me corrigir, regulamenta, e também regulamenta o funcionamento do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Então, por isso que lá no texto do Código de Ética está escrito, né, conforme disposto na linha F do artigo 6º do Decreto-Lei, as suas atribuições legais. Então, por exemplo, que a gente está estudando uma norma brasileira de contabilidade. Por que que o Conselho Federal edita uma norma brasileira de contabilidade? Porque ele tem isso como atribuição prevista em lei. Então, você precisa, inclusive, saber disso, né? Como está escrito aqui na parte da introdução, é verdadeira também.
E a última alternativa também é de fácil entendimento, a gente falou sobre isso numa aula reservada também, né, antes de entrar no código, que é o fato dele se aplicar ao técnico e ao contador que não seja técnico, né? Então a gente já sabe que hoje já não há mais essa diferenciação como houve algum dia. Esse tipo de questão é feita para testar, para ver se você está de fato atualizado, né? E as duas primeiras, elas trazem ali as questões mais conceituais, né? Qual que é o propósito de você fazer uma norma e qual é o objetivo dessa norma de modo geral. Então, questão ali trazendo todas as alternativas verdadeiras, gabarito fica a letra D, tá bom? D de dado com verdadeiro, tudo. Alguma dúvida sobre essa parte? Ficou claro para vocês? Esse trecho aqui em cima é muito importante, precisa ser memorizado, tá? É essa parte aqui, ó. Deixar em vermelho por enquanto, só para a gente poder ressaltar. Tem por objetivo fixar a conduta do contador quando no exercício da sua atividade. Ou seja, eu não estou dizendo aqui por meio do código de ética se o contador ou a contadora tem que ser um bom pai ou uma boa mãe, porque ele ou ela não estão exercendo a sua atividade profissional naquele momento, né? Então, espera-se que, como eu já expliquei para vocês, que para exercer valores profissionais adequados, eu preciso ter esses valores na minha vida pessoal, no meu interno. Mas o código não poderia dizer como uma pessoa deve agir na sua vida pessoal, né? Isso já seria ultrapassar os limites daquilo que ele se propõe. Por isso, parece redundante, parece bobagem, mas é exatamente assim que tem que ser. Infelizmente, quando a gente fala de lei, de código, de regras escritas, tem que ser o mais preciso possível. Por isso que o código faz questão de relembrar. Estamos discutindo a profissão contabilidade, de modo geral, e as suas atribuições durante esse exercício profissional, e não a conduta pessoal deste profissional. Tá bom? Parecem, às vezes, se misturar, né? Mas a gente tem que separar uma coisa da outra. E aqui não era uma questão também difícil, na minha opinião, só precisa ler com calma para ver se não tem nenhuma pegadinha, né? Como algumas a seguir terão. Professor, Diga. até estava discutindo com a colega aí, com a Ana, sobre a questão 9, né? Considerando responsabilidade social com base no aprendizado, qual é o papel do contador e como a ética é importante nesse processo. Aí ela trabalha no escritório, ela tá falando, né, que lá você tem todos os acessos da empresa, né? Desde contas bancárias, tudo. Você pode mexer em tudo na empresa. Exato. E assim, a responsabilidade não parece tão grande, mas ela é enorme. Sempre lembrando que aqueles números, né, o saldo de uma conta bancária representa o esforço de pessoas, de seres humanos, que têm famílias, que têm outras responsabilidades, né? Então é um negócio um pouco mais profundo do que parece, não é uma atividade mecânica que qualquer robô. Vocês devem ter ouvido essa conversa logo que entraram na faculdade, estava tendo muito debate sobre isso, né? Ah, nova era, contabilidade digital, será que agora a profissão do contador vai se extinguir? E aí vinha todo o pessoal da antiga falando assim, nunca vai extinguir, nunca vai deixar de existir, vai se renovar, mas não vai deixar de existir. Porque o tamanho da responsabilidade que existe por detrás dessa profissão é difícil você ter um empresário que vai conseguir tocar a sua empresa e fazer a parte contábil controlando tudo isso. Você precisa realmente ter um nível de responsabilidade muito alto. E aí, como você estava citando, às vezes a gente faz isso todo dia, aí acaba parecendo uma coisa normal, né? Mas igual você falou, para ela talvez até pareça uma relativamente normal, respeitando, né, obviamente isso. Mas para você às vezes parece um choque. Você fala, pô, mas é verdade. Tem muita coisa ali que é sigilosa, que se vazar informação pode quebrar a empresa. E aí tem todo um efeito dominó envolvido nesse processo, né? Por isso que usa inclusive o termo papel social. É uma ótima observação, obrigado. Bom vocês comentarem, que daí eu sei que vocês estão associando a vida, né, de vocês, ao que vocês convivem e tal, quem vocês conhecem. Então, seguindo adiante, a questão número 5 fala da parte dos deveres, das vedações e permissibilidades, né? Tem alguém que não entendeu esses termos? A diferença, por exemplo, entre poder permissível ou permissibilidade e dever
Isso eu costumo explicar dentro da aula, mas como a gente não teve, eu acabei não falando, tá? Então, a parte de poder me dá uma liberdade de escolha. A parte de dever pressupõe que eu vou respeitar e executar aquilo como o código prevê. Eu não tenho liberdade de escolha se eu vou ou não. Vamos supor aqui, um dos deveres ali ser honesto, né? O exemplo que eu estou usando tanto com vocês. É dever ser honesto, praticar a atividade com zelo, seguir os princípios, enfim. Eu não tenho escolha em relação a isso. Agora, pode o contador publicar um artigo científico? É uma escolha minha. Se eu não gosto de escrever artigo científico, eu não sou obrigado a fazê-lo, né? Mas é permitido caso eu queira, tá bom? E vedações, obviamente, são as proibições, né? É o que sobra do lado de lá. Então aqui eu trazia algumas alternativas, eu trouxe os itens também para ficar mais fácil, caso vocês queiram falar sobre algum deles. O primeiro era a resposta já, né, com a parte de renunciar à liberdade profissional, e aí entra o detalhe da leitura, interpretação, cautela, fazer com calma. Por quê? Porque a questão pede, assinale a alternativa que corresponde a uma vedação. E aí vinha logo a alternativa A, renunciar à liberdade profissional. Então eu preciso saber que vedação é uma proibição, eu sou proibido de renunciar à liberdade profissional. Eu não posso fazer isso, né? Como consequência, devo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção do trabalho que eu estou executando. Ou seja, não é para os outros ficarem dizendo como eu tenho que fazer, né? Eu preciso entender que se há ali um conflito de interesse, igual a gente conversou naquela outra aula sobre as outras normas, né, as salvaguardas e aquelas ameaças, eu preciso reconhecer essas coisas para evitar de deixar a liberdade profissional que eu tenho como contador de executar a minha profissão ser tomada por uma questão de jogo de interesse, por uma questão de própria autoridade, né? Por exemplo, eu já falei com vocês sobre isso, a pessoa vai lá, contrata o seu serviço, você é contador, ela tem uma empresa. E aí, às vezes, essa relação empresa-cliente, que a outra empresa também é um cliente, pode ficar um pouco confusa, porque o cliente pode achar que por ele pagar, ele tem direito de mandar você fazer ou deixar de fazer algo. E você, como contador, tem que saber o quê? Se está na lei, eu devo seguir a lei. Se está no código de ética, eu devo seguir o código de ética. Se a norma técnica de contabilidade estabelece que é assim que é feito, não é porque é o meu cliente que está pedindo, eu vou descumprir a norma para fazer o gosto dele. Isso é renunciar à sua liberdade profissional. Então, existem vários outros exemplos, é claro, mas é um exemplo muito simples, onde você abaixa a cabeça porque está sendo pago para fazer aquilo. E aí, muitas das vezes, isso causa um impacto na imagem da profissão, que é o que o Conselho Federal tenta combater. Porque daí cria-se uma imagem de que o contador, ele faz o que o dinheiro mandar fazer, né? E isso a gente não pode ter nunca na nossa profissão. Senão ela vai ser vista como, né, vocês entenderam o raciocínio, vai perder muito da sua moral, da sua capacidade e acabar sendo mal vista pela própria sociedade. Então as outras eram permissibilidades, como a gente está vendo ali, né? Então eu posso fazer, se eu quiser, transferir parcialmente parte do serviço, desde que eu mantenha a responsabilidade técnica. É, por exemplo, essa alternativa que nos dá a liberdade da gente ter dentro de um escritório os auxiliares contábeis, né? O pessoal que vai, às vezes, muitas vezes, fazer o serviço propriamente dito, aí você termina lá, vem o dono do escritório ou o responsável técnico, né, um supervisor, ele vai avaliar se aquele serviço está correto. Mas não vai ser ele que vai ficar lá digitando débito e crédito, vai lá ficar digitando os valores da nota fiscal. Ele vai apenas supervisionar, manter a responsabilidade técnica daquilo que está sendo feito. Depois, ali na letra C, isso foi alvo de muita polêmica durante muito tempo, a parte da propaganda, mas o novo código, como a gente chama, porque veio em 2019, né, depois de muito tempo, ele fez questão de explicar que pode sim fazer propaganda, e dentro dessa propaganda, inclusive, eu posso estabelecer ali quais são os meus títulos, especializações, que tipo de serviço que eu ofereço. Então, vocês devem ter visto já, por exemplo, no caso dos advogados, ou médicos, né, a gente passa na frente de um consultório, e aí você vê lá que o serviço que aquele médico oferece é de determinada área. Eu posso ter um escritório contábil que trabalha só voltado à área de micro e pequenas empresas, parte rural, enfim, N situações, né? Posso ter um escritório que faz tudo, todo esse tipo de serviço, e posso ter outros focados.
Então, é permitido que o contador, ao fazer a sua propaganda, e aqui ele coloca, inclusive, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, né, faça uso desses termos. O que, obviamente, não posso fazer é, por exemplo, eu sou formado, eu sou especialista em tributação, eu sou especialista em agronegócio, eu sou especialista em qualquer área, e não tenho um diploma para comprovar isso. É óbvio que aí a gente estaria trabalhando com uma falta de informação, ou enfim, uma mentira, por assim dizer, que por si só já vai contra os princípios do código. E a letra D também, que é a parte da publicação de artigo científico, técnico também, assinado sob sua responsabilidade, ou seja, participado, né, com a sua participação. Não posso colocar meu nome em artigo científico se eu não fiz nada para colaborar naquele trabalho. Acho que também não era muito difícil, né, o nível da questão, como vocês podem ver, é meio lógica. Então, ler com calma e analisar com calma, a interpretação também vai ser com muita tranquilidade. Beleza? Número 6, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Estamos no tempo ainda, né? Número 6, o desempenho das suas funções é vedado ao contador. E aí essas vedações, pelo menos, a gente tem que conhecer e ter uma ideia, né? Por exemplo, aqui o texto já ajuda. Facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. O que é isso? Quem que é alguém que é não habilitado? É aquele que não possui a habilitação. E o que é a habilitação no caso do contador? É a carteira, ou como a gente fala, né, o registro. Quem que é alguém que está impedido? É alguém que já teve o registro algum dia. Por exemplo, eu fiz o meu registro, e aí passou um tempo, eu cometi um erro, e o meu registro foi retirado. Ele ficou ali suspenso por 2 anos. E nesses 2 anos, eu procuro um colega e falo assim, então, amigo, eu fiz um erro, meu registro foi suspenso, só vai voltar daqui 2 anos, mas eu quero continuar trabalhando, tenho os meus clientes. E aí eu combino, faço algum tipo de acordo e passo essa clientela para o meu amigo. O meu amigo me facilita, por qualquer meio, como ele coloca aqui, o exercício da profissão. Quem vai continuar fazendo o serviço sou eu, mesmo estando impedido nesse exemplo, ou até não habilitado, né? Então, para ele, isso pode causar um reflexo também, porque ele está incorrendo numa prática que é proibida pelo Código de Ética, tá bom? Então, essa é a função de todo esse floreio do texto, aí, de toda essa beleza do texto. Número 2, auferir, que é ganhar, né? Qualquer provento, que acredito que vocês já conhecem também essa função, mas entenda como ganho, ganhar algo, seja em qualquer sentido, em função do exercício profissional, que não decorre exclusivamente da prática lícita. Tá? E aqui tem, logo a seguir, uma das colegas mandou para mim mais cedo, não lembro agora quem que foi, estava falando sobre o trecho que fala do ilícito, né? O código ele é muito claro na utilização desses termos, tá? Então, aqui, quando ele fala que não decorra exclusivamente da prática ilícita, quer dizer o quê? Está na lei, é permitido por lei? Sim. E aí, então, está de acordo. Agora, vamos pensar assim, se eu sei que tráfico de drogas é crime, e aí eu sei fazer a contabilidade, né, o registro dessas informações, eu sei fazer o registro de entrada e saída de todo o patrimônio que está sendo criado ali naquela movimentação. Se eu estou ganhando para fazer isso, até que não ganhando, eu também, por associação criminosa de uma maneira ou outra, estaria envolvido, mas entendam que se eu estou envolvido naquela situação, eu estou ganhando algo e essa prática ela não é lícita, ou seja, não é prevista em lei ou é proibida por lei em alguns casos. Então, eu estou colaborando com o crime, para ser bem direto e de fácil compreensão. Por óbvio, não é permitido que o contador faça isso, né? Então, basta que a gente faça uma análise e uma interpretação do texto. A terceira, assumir direto ou indiretamente os serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. De novo, mais uma vez, é meio óbvio e redundante, mas é necessário. Porque se está no texto, isso permite, por exemplo, para uma, vamos dizer assim, uma comissão de ética, ao julgar, né, uma conduta que se encaixe nessas aqui, tenha por base, tenha por fundamentação legal a utilização do próprio código, para deixar claro, falar, olha, estava escrito, você como profissional deveria conhecer este código, deveria cumprir e não cumpriu. Então isso dá o embasamento para decisões que precisarão ser tomadas depois.
Todo mundo sabe, eu não posso fazer nada que prejudique a minha classe. Isso é meio que um senso comum, uma visão geral de todas as profissões. Mas a gente sabe que dentro das profissões, não é só do contador, todas elas nós temos todo tipo de gente. E o problema não é a contabilidade em si, são as pessoas que executam a contabilidade. Do mesmo jeito em qualquer categoria. Então, conduta humana é uma coisa que a gente viu que vai mudar muito ainda, né, ao longo do tempo, como já mudou dos anos anteriores para cá. Tá bom? Então, o gabarito era a letra D, porque tudo está destacado no código como uma vedação. Beleza? Vamos então ao número 7, aliás. Agora pedindo, né, foi essa que a colega comentou comigo, pedindo que está em desacordo com o código. E aí eu já destaquei em vermelho ali o número 2, se vocês quiserem ler rapidinho. Só tomar uma água aqui. O número 2 falava o quê? O resultado ilícito favorável. O que está lá no código? O resultado lícito favorável. Esse I faz uma diferença enorme, porque é basicamente aquilo que a gente já vinha comentando. Está lá no item 5D. Tá, vamos dar uma olhada lá. Se está previsto no código, item 5, letra D. É D mesmo? Será que eu botei errado? Acho que eu botei errado ali, né, gente? Quer dizer, aqui, pedir uma procura que tá, é outra. É item 7, perdão. Valor e publicidade. Perdi aqui. Vamos lá. O contador deve estabelecer por escrito o valor de seus serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, obviamente, considerando os elementos. E aí o elemento da letra D é o resultado lícito. Lícito quer dizer dentro da lei. Favorável, que para o contratante advirá com o serviço prestado. O que quer dizer isso? Basicamente, eu vou gerar um resultado, esse resultado precisa ser lícito, né? Então ele está dizendo assim, olha, você não vai poder considerar, por exemplo, maquiar demonstrações contábeis como uma prática que você pode escrever no contrato que você vai fazer, e isso vai encarecer o preço do seu produto, né? Ou que você vai driblar a legislação, etc. A lógica por trás disso é mais ou menos isso. Quem é o contratante? Nosso cliente, né? Nós, eu e vocês, somos os escritórios de contabilidade, por assim dizer. Então, o contratante é a empresa que nos procura para a prestação de serviço. Então, se a gente vai fazer um serviço, essa empresa vai ficar regular com o governo, ela vai prestar um bom papel para a sociedade que ela vive, e etc., cumprindo seus deveres. Basicamente, eu posso analisar e entender que o fato de eu estar envolvido prestando esse serviço gera, de certa maneira, agrega valor para ela, agrega valor para a sociedade. Então, se for lícito este resultado, né, tudo previsto pela legislação, tudo dentro das normas do próprio código, eu posso entender que isto agrega valor no contrato que eu estou prestando. Então, me dá direito não só de cobrar mais, mas de valorizar o serviço como uma coisa em geral, né? Porque às vezes a gente vê que há uma dificuldade por ter muita concorrência, uma dificuldade de ter um valor justo. E às vezes muita oferta, como pouca demanda, obviamente o preço vai lá embaixo. Então a ideia aqui é basicamente isso. E essa era a alternativa que estaria em desacordo, né, com os itens, como vocês podem ver pelo gabarito. A relevância, o vulto, o tamanho, a complexidade, os custos, a dificuldade. Precisa ter uma pós-graduação para fazer esse serviço, porque é muito complexo. Então, tudo isso pode ser colocado como algo que agregue valor àquilo que vocês estão executando. Aí, no item 3, o tempo que vai ser consumido para a realização do trabalho, a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. Então, se, por exemplo, eu vou pegar uma empresa, ela tem uma demanda muito grande, isso me impede de pegar outros contratos. Por óbvio, eu tenho que cobrar mais dela, porque eu não vou conseguir pegar outros clientes nesse meio tempo, ou durante esse serviço, por uma questão meio lógica, né? Eu vou estar ocupado fazendo aquele serviço que é muito complexo, muito grande, enfim, demora muito, etc. Então é mais ou menos isso que o código tenta explicar. E ao cobrar o seu serviço, se você seguir esse norte, vai conseguir chegar a um valor mais ou menos justo de acordo com o mercado que você vive. E eu coloquei essa alternativa basicamente para relembrar isso.
E a gente nunca pode executar um serviço que não seja de acordo com a própria lei, com o próprio código e com os nossos próprios valores pessoais, né, que são transferidos para a nossa profissão, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aí. Os dois textos estão, né, os três, na verdade, aqui, mas o primeiro e o segundo, que a colega perguntou, não sei se ela já está aí, mas agora já deve ter visto, né? Então, a relevância, o vulto, está tudo lá. No item 7, a letra A, e o resultado lícito é o que o código prevê. Aqui na prova, está escrito ilícito, portanto, está em desacordo com o código. Beleza? Alguma dúvida sobre esta questão? Não vi se entrou mais alguma pergunta no chat. Não, professor, tranquilo. Aquela ali só pega por causa daquelezinho, né? Aquelezinho é sacana, hein? E eu que coloquei, tá? Só de sacanagem mesmo. Foi, deixar claro para vocês, eu falei com ela, Gabriela, já entrou? Quem que estava pedindo? Eu, professor, já entrei já. Ah, tá, maravilha. Eu, quando fui fazer a minha prova do exame de suficiência, peguei umas questões mais ou menos com essa mesma lógica, né? Eu li rápido lá, você está fazendo uma prova que você tem 4 horas para fazer, 1 zilhão de questões, sua cabeça está doendo na segunda questão em diante. Já não aguenta mais a pressão, você tem que passar, porque você estudou 4 anos para aquilo. Enfim, você chega lá, lê 2 vezes e não vê a letra I, né? Igual você falou agora. Você fala, pô, sacanagem. Mas é o que acontece, tá? Todas elas estão baseadas no exame de suficiência, nos antigos, com... O que eu fiz? Peguei as questões anteriores, remodelei para o texto do novo código, que não mudou muita coisa, mas mudou as palavrinhas, então só fiz isso. E aí, às vezes, você erra uma outra questão porque está fazendo correndo, porque não prestou atenção, não é nem porque você precisava ter lido o código uma vez na vida, mas é por uma questão de pressa e de não conseguir interpretar, né? Eu falhei em muitas questões da prova que eu fiz, não só sobre ética, mas outras áreas também. Não consegui tirar uma nota boa, depois quando eu fui corrigir, eu falei, pô, eu sabia disso. E eu sei resolver. Só que na hora da prova, eu fico afoito, né, para fazer, apressado ali, e acaba falhando num detalhezinho ou outro. É bom vocês, quanto mais vocês puderem treinar isso no dia a dia, mesmo quem não vai ser contador, tá? Eu até hoje não tenho escritório de contabilidade, mas eu fiz a prova, porque é uma ótima maneira da gente se testar. Se você reprovar, você sabe que em alguma área você precisa estudar mais. Então, é o mínimo que se espera de um estudante que passou 4 anos na faculdade, né? Então, só para continuar e encerrar, que a número 9 é uma questão dissertativa, né, bem fácil também de se responder. A 8 falava o quê? Considerando os deveres, aí você já sabe onde você tem que correr no código. Número 4, né, o item, assinale a alternativa correta. E onde é que estava a pegadinha aqui? O professor colocou um não no meio da letra B, mudando para a conduta do contador com relação aos colegas não deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade. Às vezes, numa lida rápida, vocês podem, então, ficar aí meio, assim, confundir um pouco com o texto em relação ao que está escrito, né? Porque se a gente na hora que você talvez lê o código lá, você só vê lá rapidinho, volta lá para você como é, rapidinho. Aqui? Aí rapidinho lá, aí a conduta do contador com relação aos colegas devem ser pautadas. Você nem... Exato. Você vem aqui no código e lê. A conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração. Tá certo, né? Você vê e fala, ué, mas tá tudo igual, tá exatamente igual. Aí eu fui lá na prova e fiz basicamente isso. A partir daí, já mudei completamente o contexto, né? E essa mudança é o que causa esse prejuízo para vocês aí, é exatamente esse raciocínio. E não se enganem, tá? Até o 8º semestre, vocês vão fazer muita prova que vai seguir essa mesma lógica. Porque são os professores treinando vocês para quando vier o ENAD, para quando vier outras provas, para quando você tem uma situação de vida real e precisa fazer um raciocínio mais profundo, mais lógico e tal. E a mesma coisa acontece com a letra C, com a letra D. É só cuidar exatamente por causa dessas terminologias, né? Dessas palavras e os sentidos dela. O C, por exemplo, o contador deve, em relação aos colegas, fazer referências prejudiciais.
o código diz que ele deve abster-se, deixar de, mas é um dever, então fica confuso. É para fazer? Não é para fazer? Quando que faz? Quando que não faz? Então, de novo, o contador deve abster-se, em relação aos colegas, de fazer referências prejudiciais. O que quer dizer isso? Não falar mal do coleguinha. Independente se eu não gosto dele, se eu não gosto da família dele. Se ele faz parte da mesma classe que eu, do mesmo escritório que eu, né, meu colega de trabalho, ou colega de profissão, eu não posso falar mal dele. Isso é um dever, tá? O código ele não está pedindo, olha, use a sua consciência para analisar se as pessoas que estão na mesma profissão que você são boas pessoas. E se elas forem pessoas ruins, escolha de acordo com os seus princípios morais se você vai ou não falar mal delas. Não. Ele deixa claro que você, como contador, assumiu o dever de não fazer referências prejudiciais, ou seja, não falar mal do coleguinha, em nenhum momento, em nenhuma hipótese. E aí ele ainda coloca, né, ou de qualquer modo, desabonadoras. Então, para deixar mais claro, nem sarcasmo é permitido. Então, temos que tomar cuidado, porque se alguém ouve vocês falando mal de algum colega da profissão, eles podem ser, enquanto profissionais, né, depois de exercerem a profissão, neste artigo, como a gente está vendo aqui. Mesma coisa a letra D, né, quem nunca? O contador, ó, troca a palavra contador por estudante. O contador deve se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas que deles não tenha participado, apresentando-os como próprios. É colar numa prova e lá no futuro, na hora de exercer a profissão, ver o serviço que alguém fez, ver que dá para se apropriar daquele resultado e usar para benefício próprio. Diga. É plágio, né? É, exato. É que aqui ele está falando especificamente disso, né? Mas troca a palavrinha contador por estudante ali e vê se vocês já executaram alguma conduta, mais ou menos assim. Quando vai, por exemplo, fazer uma prova, você pede uma resposta para o colega. Quando vai fazer um trabalho em grupo, o colega faz tudo, você chega lá e só apresenta e fica parecendo que foi você que fez tudo. Então percebam que é uma conduta executável em qualquer prática. A diferença aqui é que ele direciona e sabe que isso pode acontecer também no trabalho contábil. Vai o coleguinha lá, passa um final de semana inteiro fazendo relatório, preenchendo planilha para a reunião de segunda-feira. Aí na segunda-feira, por algum motivo ele não aparece ou não consegue apresentar, você vai lá e fala que você fez tudo aquilo. Né? Então é mais ou menos essa ideia. E aí, das alternativas corretas, voltando à prova, né, o gabarito, a letra A. Ou seja, o único que está correto aqui, conforme o Código de Ética, é que a gente precisa do quê? Do espírito da solidariedade, nas condições de empregado, inclusive, e não há nenhuma justificativa para a participação ou a conivência com erro ou ato infringente. Basicamente é para dizer o seguinte: quando você tem uma empresa, essa empresa tem departamentos superiores, né, hierárquicos, o fato de você ser subalterno, né, você ser um empregado, e ter um supervisor, ou um gerente, ou enfim, o dono da empresa, como queiram, e ele faz coisas erradas, antiéticas ou ilegais, o fato de você olhar e falar assim, mas eu sou só empregado, não te dá o direito de ter essa conivência, de aceitar aquilo, né, ou até mesmo de participar. Então, ato antiético, ato ilegal, é ato antiético e ilegal, não tem o que discutir. Você não vai poder usar a justificativa perante o Conselho Regional e falar assim, mas eu era só empregado. O Código já passou por situações, o Código não, o Conselho, né, já passou por situações semelhantes e os caras pensaram o quê? Pô, vamos colocar isso no texto. Na hora que alguém vier usar essa justificativa, tá aqui, não pode mais. Então, basicamente é isso, é um dever ter esse espírito de solidariedade, né, e ainda que na condição de empregado, não ter a conivência com essas práticas que não são legais ou éticas de modo geral no exercício da profissão, tá bom? Então, gabarito letra A. E aí, chegamos à última, seria 9, valendo 2 pontos, considerando a responsabilidade social com base no aprendizado, máximo 10 linhas. Isso aqui é só para ter um parâmetro, tá? Se alguém passar, eu não me importo, não. É só para não vir ali, não achar que tem que ter, porque quando não coloca, o pessoal fica perguntando, professor, mas pode ser 2, ou pode ser 20, ou eu boto para ter um parâmetro. Então, são 2 perguntas separadas.
comumente, o que eu vejo que acontece? O pessoal embola uma coisa na outra, não sabe onde que começou e terminou a resposta da primeira questão, e nem onde começou e terminou a resposta da segunda. Então vejam que são dois questionamentos que se complementam, mas que são separados. Tá? Então não é, por exemplo, para falar que explique o que é ética, é para dizer como ela é importante em um processo. Porque ela pode ser importante para muitas coisas, para criar o caráter de um indivíduo, para desenvolver melhor o papel da cidadania para o indivíduo, e etc, etc, etc. Mas aqui é o processo de execução do papel social do contador. Então, antes de tudo, eu preciso saber que papel social é este e como ele é executado. Né? Então, não basta que eu diga que o papel social do contador é ser bom para a sociedade que ele vive. E aí eu preciso explicar. Então, vejam que eu preciso aprofundar esse raciocínio. O papel social do contador, ele vai além da digitação de números e além da digitação de planilhas e o copia e cola. A gente sabe hoje que dentro de um processo empresarial ou econômico, sem a contabilidade no mundo, a gente não teria toda a organização que tem, por exemplo. Então, o fato de termos organização significa que as empresas crescem. Se as empresas crescem, qual é o resultado disso? Mais pessoas têm emprego. Se mais pessoas têm emprego, mais gente tem educação. Se mais gente tem educação, a gente tem uma cidadania mais desenvolvida. Pessoas melhoram a sua qualidade de vida porque as famílias têm o que comer, porque têm empregos e etc. A linha de raciocínio que vocês queiram abordar pode ser qualquer uma, tá? Eu não vou exigir uma específica, né? Eu vou exigir que vocês façam começo, meio e fim respondendo as duas perguntas, tá? Então aí eu preciso associar as duas coisas, mas ao mesmo tempo separá-las, para não confundir achando que é uma pergunta assim, explique o que é ética, ou explique o que é o papel social e acabou. Porque aí se você explica só uma coisa ou só outra, você não juntando as duas, você não explica como isso acontece na vida real. E é isso que eu pretendo com essa questão. Vocês analisem ao redor, mesmo que não esteja trabalhando no escritório de contabilidade, é o que vocês imaginam sobre a profissão. Então, sobre a profissão contador, qual é o seu papel social? E isso vai variar de cada um de vocês, não tem problema. O que eu avalio é o raciocínio, mais uma vez. Né? Não é se está certo ou errado. É muito mais se vocês conseguiram concatenar todas as ideias para propor um pensamento. Tá bom? Até que eu dei um feedback na maioria das provas lá. Eu acredito que deu para compreender mais ou menos os critérios que eu usei em cada uma delas. Né? Então, inclusive, quem quiser questionar sobre aquela prova, é só me procurar também. Não tem problema, tá? Ficou alguma dúvida? Aqui está o gabarito geral. Acho que ele está certo, né? Eu espero que esteja. Mas a gente não mudou nenhuma na correção, né? Então ele está assim, eu tinha colocado ele antes já. São todas essas questões. Esses slides eu vou deixar para vocês disponíveis assim que acabar a aula, tá bom? Não precisa correr para tirar print, nem se preocupar, não. Mas é basicamente para vocês poderem treinar, avaliar como é que vocês foram, quem já fez, quem não fez. Quiser tentar fazer uma vez, fazendo esse raciocínio, pode fazer. Quiser só copiar a resposta porque está no final do semestre e arrumou um monte de explicação e está cansado, faz também, não tem problema. Vocês já chegaram num patamar de evolução em que a consciência de vocês vai dizer qual tipo de ser humano vocês querem ser. E é aí que mora o segredo da ética, né? Como vocês espero que tenham aprendido até o momento. Então, ficou alguma dúvida já no avançado da hora? Obrigado, Rose. Vai lá, vai. Cuidado. Agradeço a atenção até aqui, tá? Não sei se ela já foi, mas pode ir, fica à vontade. Falem comigo. Só isso mesmo, professor. Muito obrigado aí pelas aulas. Melhor aí pro senhor. Nem ficou tão ruim assim a aula. O senhor tá falando que ia ficar ruim por causa da voz? Ficou boa a aula. Tomei anti-inflamatório, antibiótico, antigripal, né? E hoje tomei soro também, graças à minha sogra. Então eu consegui dar uma recuperada legal. Eu só não consigo falar muito alto, né? Mas como eu tô com fone aqui, eu acho que tá ajudando. Mas agradeço a paciência de vocês, inclusive, pela questão das aulas que eu ia fazer aqui, ó, na programação. A gente era para ter, ó, parte 1, parte 2, parte 3. O que é isso? Dentro do código, eu ia ter, talvez até ficasse meio redundante, vocês não gostariam, né? Mas parte 1 é a parte dos deveres, em relação a deveres, vedações, permissibilidades. Parte 2 é só sobre propaganda na profissão contábil.
E aí a gente teria uma aula que englobaria os deveres em relação à classe e a parte das penalidades, né? Mas basicamente seria uma leitura comentada do código. Então, com a prova, eu acredito que no mínimo, vocês tiveram que vir aqui, pegar o trecho, copiar e pesquisar igual eu fiz agora há pouco. Então, isso já faz com que vocês, pelo menos, tenham lido um pedaço dele, tenham conhecido a essência que ele tenta trazer. E eu acho que o papel que a gente se comprometeu a executar foi esse, né? Em 6 semanas, discutir um pouco do que pode ser ética e como esta ética é aplicada à nossa profissão da contabilidade. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela paciência e estou sempre à disposição de todos vocês. Tá? Valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu, professor. Muito obrigado. Boa noite aí para o senhor e melhoras aí. Valeu, obrigado. Não esqueçam, até dia 24, tá? Não deixa para postar na última hora, conforme eu for tendo um tempo, eu já vou corrigindo também.